No vídeo de hoje nós iremos falar sobre sistemas de fecheiros. Iremos começar por falar da estrutura dos dispositivos de armazenamento secundário, depois falaremos do funcionamento e algumas interfaces dos sistemas de fecheiros, também falaremos de alguns detalhes de implementação de sistemas de fecheiros locais e, por fim, alguns algoritmos e trade-offs entre esses algoritmos. E a primeira questão que se coloca é porquê a utilização de sistemas de fecheiros. No fundo, a memória que nós temos nos computadores para trabalhar, a memória RAM, é insuficiente para guardar todos os dados e programas num computador. Como tal, é necessário guardar esses dados, esses programas, em discos, em sistemas de armazenamento secundário. E esses sistemas, obviamente, têm que ser organizados, neste caso, em sistemas de fecheiros. Portanto, ao fim e ao cabo, é necessário otimizar o input-output para a máxima concorrência. E então vamos falar do armazenamento secundário mais utilizado, que é atualmente ainda os discos magnéticos. No fundo, um disco magnético ou um disco rígido, HDD, Hard Disk Drive, é ao fim e ao cabo um conjunto de discos magnéticos empilhados uns sobre os outros. E a uni-los todos, ou melhor, a aceder a cada um dos discos, está aquilo que nós chamamos uma cabeça de leitura escrita. Okay? Portanto, cada disco, dos vários discos que um disco rígido tem, cada disco está numa mesma haste, okay? Ligado a uma mesma haste, que sofre o mesmo efeito de rotação e todos os discos têm uma cabeça de leitura escrita. Ok, então como é que cada disco dos discos rígidos, cada disco magnético está estruturado? De uma forma geral, cada disco está organizado naquilo que nós chamamos as pistas, ok? Portanto, as pistas, ao fim e ao cabo, são, são zonas circulares, ok? Zonas concêntricas circulares, que estão todas à mesma distância do centro do disco, ok? Portanto, são pistas. Se dividirmos as pistas, ou seja, cada uma das pistas estará dividida em vários setores, ok? E um conjunto de setores é aquilo que nós podemos chamar um cluster. Portanto, e ao fim e ao cabo, um setor tem normalmente aproximadamente cerca de 512 bytes. E isto acaba por ser a estrutura genérica de um disco rígido. Em termos de performance, os discos rígidos obviamente são ainda relativamente lentos, ainda para mais quando comparamos com dispositivos como, por exemplo, discos SSD ou as memórias RAM. No entanto, estes tempos de performance têm vindo a melhorar ao longo dos anos. Okay? Por exemplo, um dos primeiros tempos que se costuma falar em termos de performance dos discos é aquilo que nós chamamos o tempo de procura, que é basicamente o tempo que a cabeça de leitura demora a deslocar-se entre as várias pistas ou de uma pista para outra. Se, por exemplo, nos anos 70, o deslocamento da agulha ou da cabeça de leitura entre as várias pistas era cerca de 600 milissegundos de uma pista para outra, hoje em dia é cerca de 0.2 a 0.6 milissegundos. Outro tempo que se costuma falar é chamado a latência. A latência tem a ver com o tempo em que demora o disco rígido a reposicionar a leitura, a cabeça de leitura num setor. Ou seja, se estivermos num determinado setor e quisermos, por exemplo, o setor anterior, em termos da rotação, da ordem do sentido de rotação do disco, significa que o disco tem que rodar quase 360 graus. Okay? Portanto, isto significa o quê? Quando temos discos de cerca de 4.200 rotações por minuto, que é perfeitamente normais em discos mais baratos de portáteis, significa que o disco, para dar uma volta quase completa, demora cerca de 7.14 milissegundos. Se estivermos a falar de discos rígidos bastante mais performantes, como por exemplo os discos rígidos que rodam a 15.000 rotações por minuto, estamos a falar que demora cerca de 2 milissegundos a fazer uma rotação completa até um outro setor, ou o mesmo setor ou o setor anterior. Ok, vamos então falar, já abordamos um bocadinho como é que funciona os discos rígidos, portanto são divididos em pistas e as pistas estão divididas em vários setores.
vamos partir então para esta abstração que nós conhecemos como um fecheiro. Ok, então, ao fim e ao cabo, o que é um fecheiro? Um fecheiro, ao fim e ao cabo, é uma abstração que nos dá a ideia de estar constituído em blocos contíguos de dados no endereço lógico, ok? Portanto, aqui volta-se a salientar um bocadinho a diferença entre endereços lógicos e endereços físicos, porque não é importante onde ou de que forma é que os vários pedaços dos fecheiros estão espalhados pelos vários dispositivos de armazenamento, mas ao fim e ao cabo, vamos imaginar que temos um disco que ocupa, por exemplo, 10 blocos, então, ao fim e ao cabo, esse fecheiro é constituído por esses 10 blocos de forma contínua, ok? O bloco número 1, o bloco número 2, o número 3, por aí fora. Há vários tipos de fecheiro, como vocês já sabem, de texto, fecheiros binários, fecheiros que correspondem a código ou aos dados de um programa, fecheiros de imagem, por aí fora. Existem também várias operações que nós podemos realizar nos fecheiros. Criar um fecheiro, escrever, ler, reposicionar a leitura, ou seja, a determinada altura nós estamos a ler de um fecheiro, podemos estar a ler os bytes do bloco número 1, os bytes do bloco número 2, os bytes do bloco número 3, por aí fora. Deverá ser possível também nós conseguirmos reposicionar a nossa a cabeça de leitura virtual num ponto qualquer desse fecheiro, apagar, truncar, abrir, fechar o fecheiro. Obviamente são tudo operações perfeitamente normais de se realizar num fecheiro. Os fecheiros têm normalmente, ou seja, de certa forma, é possível aceder aos fecheiros de forma sequencial ou direta. Primeiro vamos falar daquilo que é a forma sequencial. Ao fim e ao cabo, de uma forma geral, no fundo, todos os fecheiros só podem ser acedidos de uma forma sequencial. Ou seja, para nós conseguirmos, por exemplo, aceder aos bytes por exemplo, que estão no bloco número 10 de um fecheiro, ou seja, vamos imaginar que um fecheiro é constituído por 10 blocos. Se nós queremos aceder ao bloco número 10, em princípio nós temos que passar pela informação toda dos outros blocos, ok? Portanto, isto significa que é sequencial, ou seja, para chegarmos a um bloco temos que passar pelos outros blocos todos. Então, isto significa que nós temos que ter, ao fim e ao cabo, um mecanismo virtual de posição em que nós podemos andar para trás ou para a frente em termos de leitura ou de escrita. O lado, de forma contrária, o acesso direto é tratado, ou seja, a informação é separada em blocos lógicos de tamanho fixo, ou seja, vamos imaginar que se soubermos onde é que um fecheiro começa e se os blocos tiverem todos um tamanho fixo, se nós quisermos aceder ao bloco 10, simplesmente é multiplicar o tamanho dos blocos vezes 10 e então chegamos à posição do último bloco, ok? Ao fim e ao cabo, o acesso direto é como se nós estivéssemos a aceder aos fecheiros, aos bytes de um fecheiro, como se estivéssemos a tratar em que um fecheiro estivesse, por exemplo, fosse constituído por um array, ok? Mas como iremos ver mais à frente, acaba por ser um bocado de ilusão, até porque não é garantido que no sistema, que nos dispositivos, toda a informação esteja de forma sequencial, ok? Esteja de forma contígua. Portanto, falaremos disso mais à frente. Este slide é só para mostrar que existe uma API em C, ok? A API é um conjunto de funções disponíveis aos programadores. Muitas de vocês já devem conhecer: abrir fecheiros, fechar fecheiros. Também temos funções para ler do fecheiro e escrever no fecheiro. E por fim temos o fseek, que é uma função que ao fim e ao cabo nos permite deslocar a tal cabeça de leitura virtual dentro de um fecheiro, ok? Portanto, nós podemos, por exemplo, dizer que queremos deslocar, por exemplo, se nós quisermos ler os 50 bytes a partir da posição número 50, ou número 500, nós temos que usar a função fseek para deslocar a tal cabeça de leitura virtual para a posição 500 e depois usamos o fread ou fwrite para ler ou escrever a partir dessa posição, em que nós dizemos, no caso do count, quantos bytes é que queremos ler ou escrever nessa posição. Passamos agora para estruturas de diretórios.
De uma forma geral, uma estrutura de diretórios pode ser visto como se fosse uma árvore, ok? Portanto, existe no sistema de ficheiros, existe informação guardada sobre os vários nós e as ligações que esses nós têm entre si, de maneira a criar esta estrutura em árvore, ou estrutura de diretórios. No fundo, cada um diretório acaba por ser, ou uma pasta, como vocês são capazes de conhecer hoje em dia, contém informação sobre os vários ficheiros que estão contidos nesse diretório. Então, ao fim e ao cabo, o que é um sistema de ficheiros? Um sistema de ficheiros, ao fim e ao cabo, é uma representação eficiente e lógica dos dados que estão contidos num dispositivo. E aquilo que é mais importante salientar é que um sistema de ficheiros acaba por ser uma representação estruturada em camadas. Ou seja, nós a uma camada mais alta disponibilizamos aos utilizadores um ficheiro. Pode ser, por exemplo, um ficheiro de texto ou um ficheiro que corresponde a um programa. E se nós fizermos o comando ls ou com o botão direito formos ver o tamanho do ficheiro, por exemplo, o ficheiro diz que tem 512 bytes, por aí afora. Entretanto, à medida que vamos andando nas camadas mais abaixo, nós vamos ter que ir incluindo mais detalhes sobre o ficheiro. Okay? Portanto, numa camada mais acima nós temos apenas, ou expomos apenas aquela informação sobre o nome do ficheiro, o tamanho de dados, o tamanho que ocupa, o tipo do ficheiro, permissões, por aí afora. Entretanto, se andarmos mais para baixo, nós temos aquilo que nós chamamos o sistema de ficheiros lógico. O sistema de ficheiros lógico já está mais orientado para a forma como eles estão interligados, os ficheiros estão interligados entre si. Depois passamos para o módulo de organização de ficheiros, em que já temos muito mais informação associada aos ficheiros. Depois temos aquilo que nós chamamos o sistema de ficheiros básico. Esse sistema de ficheiros básico eventualmente está associado aos dispositivos de input-output e por fim temos a própria representação do sistema de ficheiros nos próprios dispositivos. Vamos ver mais à frente como é que isto funciona, mas é importante entender-se que um sistema de ficheiros acaba por ser uma abstração, ou seja, uma coisa é os bytes que estão no dispositivo, outra coisa é a forma como um utilizador vê a informação nesses ficheiros. Ok, então em termos das camadas, vamos imaginar que temos aqui as 4 camadas, ou algumas das 4 camadas mais básicas. Vamos imaginar, vamos neste caso ler de baixo para cima, vamos imaginar que antes do sistema de ficheiros lógicos nós temos um ficheiro, por exemplo, text.txt, ok? Portanto, esse text.txt é um ficheiro que pode ter não sei quantos kilobytes por aí fora e tem uma representação, tem uns quantos tem alguma informação associada a esse ficheiro. A primeira camada que nós temos, contando, da parte menos ou mais abstraída do lado, ou contando aqui neste slide de baixo para cima, é aquilo que nós chamamos os metadados. Ou seja, a primeira camada, a que nós chamamos camada de sistema de ficheiros lógicos, ao fim e ao cabo, é aquela camada que trabalha com os metadados. Ou seja, os metadados são informação ou dados sobre os próprios dados. Ok? Portanto, informação sobre os dados. Ao fim e ao cabo, essas estruturas de dados, ao fim e ao cabo, traduzem os nomes de um ficheiro, por exemplo, text.txt, traduzem o nome deste ficheiro para, por exemplo, um ID, um identificador, a dizer que isto é o ficheiro número 500 do nosso sistema de ficheiros, corresponde a um file handler, está numa certa localização e por aí fora, ok? Localização em termos não de pastas, mas localização, por exemplo, em termos de onde é que se encontra num dispositivo. Depois, na camada um bocadinho mais abaixo, ou no slide subindo, temos o módulo de organização de ficheiros. Ao fim e ao cabo, este módulo já faz uma interface entre aquilo que é o ficheiro do sistema de ficheiros lógicos, é o ficheiro número 1, o ficheiro número 2, número 3, por aí afora, e ao fim e ao cabo já reconhece que um ficheiro, por exemplo, está partido em blocos. Ok? E já é capaz, de certa forma, de fazer a ponte entre
o endereço, aquilo que é o endereço lógico e os blocos físicos. Por exemplo, vamos imaginar que temos um ficheiro que tem, por exemplo, 10 blocos, ok? E esse ficheiro, e vamos imaginar que, por exemplo, queremos ler o bloco número 1, ok? Portanto, o módulo de organização de ficheiros é aquele módulo que é capaz de perceber onde é que o bloco 1 desse ficheiro está localizado, ok? Portanto, digamos que para a camada que está acima nós queremos ler o bloco número 1, independentemente de onde é que ele esteja, e esta camada que tem que pegar no que é o bloco número 1 e ir à procura onde é que esse bloco número 1 está, ok? O que é que acontece? Quando esse módulo, quando souber onde está o bloco número 1, passa para ficheiros básicos. O sistema de ficheiros básicos simplesmente é uma camada que faz a ponte entre este módulo de organização de ficheiros, que é o bloco número 1, bloco número 3, bloco número 4, e o próprio dispositivo, ok? Neste caso, o sistema de ficheiros básico, por exemplo, queremos ler o bloco número 1 do ficheiro 5, o sistema de ficheiros básico fala com o dispositivo a dizer que quer ler o bloco físico 123. E, por fim, nós chegamos à camada do dispositivo, em que, por exemplo, o bloco 123 pode ser a drive 1, o cilindro 72, a pista 2, o setor 10, por aí fora, ok? Portanto, uma coisa é a realidade do dispositivo, outra coisa é os blocos, outra coisa é os blocos já ao nível daquilo que são os blocos para o sistema operativo e, por fim, para o utilizador, acaba por ser o sistema de ficheiros lógicos, apenas é disponível os metadados e por aí fora. Portanto, é importante salientar neste slide é que nós temos aqui uma abstração. Desde que um ficheiro ou um sistema de ficheiros se mostra ao utilizador como um conjunto de ficheiros, até chegar ao dispositivo, por exemplo, queremos ler a pista 72, por aí afora, até chegar a esse ponto, existe aqui umas camadas de abstração que fazem, ao fim e ao cabo, a abstração para o utilizador e para ser muito mais fácil ao sistema operativo a manusear todas estas estruturas. Vamos então agora falar, portanto, agora como já se consegue compreender, ao fim e ao cabo, um sistema de ficheiros é constituído por ficheiros e os ficheiros são constituídos por blocos, ok? Nós então podemos agora falar um bocadinho de esquemas ou métodos de alocação dos vários blocos num dispositivo, ok? A primeira forma de alocação é aquilo que nós chamamos de alocação contígua, ok? Isto é muito semelhante àquilo que nós falamos na aula anterior da memória, ok? Da gestão de memória. E a ideia é que nós podemos alocar os ficheiros num dispositivo de uma forma contígua, ok? Portanto, ao fim e ao cabo, o que é a alocação? A alocação ao fim e ao cabo, é a forma como os dados dos ficheiros estão organizados no disco. Okay? Por exemplo, em termos de alocação contígua, a ideia é que um ficheiro é constituído por blocos e os blocos estão alocados de forma contígua, ou seja, de forma seguida. Contígua é o mesmo que seguida, ok? Portanto, vamos imaginar que o nosso sistema de ficheiros é constituído por uma tabela, ok? A tabela à direita, em que nós, em determinada altura, temos, por exemplo, 5 ficheiros. Temos o primeiro ficheiro, por exemplo, que chama-se count, que começa no bloco número 0, ou na posição 0, e ocupa 2 blocos, ok? Depois temos o ficheiro tr, que começa na posição 14 e ocupa 3 blocos contíguos, ok? O bloco 14, o bloco 15, o bloco 16. Depois temos o ficheiro mail, que começa na posição 19 e ocupa 6 blocos, 19, 20, 21 a 24. E, por fim, o nosso ficheiro list, que começa no bloco, na posição 28 e ocupa 4 blocos. Ok? Portanto, a alocação contígua é, repito, colocar ou estruturar ou colocar os vários blocos do sistema de ficheiros de forma contígua num disco, ok? E isto, o que acontece é, na mesma forma que acontece na memória, na gestão de memória, isto causa fragmentação, ok? Começamos, à medida que nós vamos fazendo isto, nós vamos tendo os vários ficheiros espalhados ao longo do disco. E a determinada altura nós poderemos querer alocar espaço suficiente para um ficheiro, por exemplo, que ocupe 12 blocos, e podemos ter mais do que os 12 blocos livres, mas não temos espaço contíguo para colocar esse ficheiro com 12 blocos, ok? Portanto, isto obriga-nos então muitas vezes àquilo que alguns de vocês devem conhecer, que é a desfragmentação, que ao fim e ao cabo é pegar num ficheiro e realocar isto
para outros blocos de maneira a libertar espaço contíguo. Outra forma de alocação é aquilo que nós chamamos de alocação por listas ligadas. A alocação por listas ligadas, ao fim e ao cabo, a ideia é resolver, de certa forma, o problema da fragmentação. Ou seja, em vez de termos um ficheiro constituído por blocos contíguos, a ideia é que a nossa estrutura de diretórios tem a nossa estrutura, a nossa estrutura de ficheiros tem apenas o bloco inicial e cada bloco tem espaço para o ficheiro e depois alguns bytes para o ponteiro a dizer qual é o próximo bloco do ficheiro. Ok? Por exemplo, vamos imaginar que temos um ficheiro chamado zip que começa no bloco número 9 e termina na posição 25. Ou seja, a única informação que a gente tem é que começa na posição 9 e termina na 25. Mas, entretanto, nós não sabemos os blocos que estão por meio. Mas o que acontece? Se chegarmos ao bloco 9, corresponde ao bloco número 1 desse ficheiro, nós temos, por exemplo, como digo cá em baixo, temos 512 bytes desse bloco. Entretanto, como 8 bytes são para o ponteiro para o bloco a seguir, significa que nós temos disponível apenas 504 bytes. Ou seja, esse bloco número 9 vai ter 504 bytes de dados sobre o ficheiro, que é o bloco número 1 do ficheiro, e depois há de ter 8 bytes para indicar onde é que está o próximo bloco. E o próximo bloco estará na posição 16. Okay? Na posição 16 nós temos o bloco número 2, em que esse bloco número 2 tem 504 bytes de informação e depois tem 8 bytes para indicar que o próximo bloco é o bloco número 1. O bloco número 1 é a mesma coisa, diz que o bloco a seguir é o bloco número 2 e por fim o bloco número 2, é o bloco 10, o bloco 10 que é o quarto bloco da lista, ok? Aponta para o bloco 25 e então o bloco 25 será o último. Portanto, ao fim e ao cabo, este ficheiro é constituído por informação que está no bloco 9, bloco 16, bloco 1 e bloco 10, ok? De forma seguida. Portanto, apesar dos ficheiros estarem, ou dos blocos estarem espalhados, tem que haver aqui, ao fim e ao cabo, o tal ponteiro em que dá a informação qual é o bloco que está a seguir. Isto tem uma vantagem, que é resolve-nos o problema da fragmentação, ok? Tem uma grande desvantagem que é o espaço para os ponteiros e outra desvantagem é que para chegarmos, por exemplo, ao terceiro bloco deste ficheiro, nós não podemos simplesmente, ou melhor, temos que fazer uma procura sequencial. Portanto, nós só conseguimos chegar ao terceiro bloco se passarmos pelo segundo e pelo primeiro, por causa das listas, ok? Da lista ligada, dos ponteiros. Portanto, isto tem também esse problema. Temos que atravessar todos os nós. Por fim, nós temos aquilo que nós chamamos a alocação por indexação, que resolve um bocado o problema dos ponteiros das listas ligadas, e a ideia é que cada ficheiro, em vez de... cada ficheiro na tabela que diz onde é que o ficheiro começa, ou seja, esse ficheiro, em vez de ter a informação em termos de listas ligadas, o que acontece é que esse ficheiro tem uma coisa que nós chamamos o índice, ok? Por exemplo, neste caso temos um ficheiro chamado zip em que diz que o índice do ficheiro está no bloco número 19, ou seja, este bloco simplesmente serve como índice. E depois o que é que este bloco tem? Este bloco internamente lá dentro terá a ordem da localização dos vários blocos que compõem o ficheiro. Ou seja, neste caso o bloco 19 terá a tabela que diz que o primeiro bloco do ficheiro estará na posição 9, o segundo na posição 16, o terceiro na posição 1, o outro na posição 10 e por fim o último na posição 25. Ok? Portanto, isto significa que resolve o problema das listas ligadas. A partir de um certo ponto, por causa dos vários ponteiros de 8 bytes, isto poderá compensar. Entretanto, mas o que acontece é que desperdiça-se um bloco inteiro apenas para o índice, ok? Mas resolve-se outro problema, que é o problema da indexação, ou seja,
Nós, para chegarmos, por exemplo, ao quarto bloco deste fecheiro, nós não precisamos de atravessar os outros blocos todos, como no caso das listas ligadas, mas simplesmente poderemos tratar este bloco de índice como se fosse um array. Então vamos à quarta posição do array e descobrimos que o quarto bloco está na posição 10. Ok? Então, rapidamente, nós vamos buscar a informação que está na posição 10 sem ter que passar pelo bloco 9, 16 e o bloco 1. Ok? Um exemplo muito interessante de um sistema de fecheiros prático é o sistema de fecheiros chamado File Allocation Table, o sistema de fecheiros FAT. Há aqui um vídeo que é muito interessante colocar, entretanto eu vou dar algumas ideias neste vídeo. Ok, portanto, o sistema File Allocation Table, a ideia do File Allocation Table é que nós temos uma tabela que corresponde, vá lá, em vez de usarmos listas ligadas, ou seja, a ideia do File Allocation Table é semelhante, ou de certa forma, funciona como se fosse uma lista ligada, mas a ideia é que os ponteiros para os próximos elementos da lista não estão no bloco, vá lá, não estão nos vários blocos do fecheiro, mas estão naquilo que nós chamamos a tabela de File Allocation, ok? Portanto, existe uma tabela que o único propósito é dizer onde é que está o próximo bloco deste sistema de fecheiros, ok? Portanto, a ideia é, se tivermos aqui esta tabela, como temos aqui a meio verde, ok? Nós podemos temos aqui os vários blocos, ok? E a ideia é que cada bloco tem duas colunas. A primeira é se o bloco está ocupado ou não e o next indica qual é o próximo elemento deste fecheiro, ou o próximo bloco do fecheiro. Okay? Por exemplo, o bloco número 1, se tiver a menos 1 significa que não há próximo. E, por exemplo, o bloco número 2 diz que o próximo bloco da lista é o bloco 6. Ok? Portanto, como é que isto funciona? Se tivermos, por exemplo, à procura de um fecheiro file.txt que começa, por exemplo, em que o primeiro bloco é o bloco número 2, nós quisermos o próximo elemento da lista, vamos à tabela e vemos que o próximo bloco da lista é o bloco número 6. Okay? Bloco número 6. E colocaríamos o bloco número 6. Depois, a seguir ao bloco número 6, vê o bloco número 3, ok? Vê o bloco número 3. E a seguir ao bloco número 3, vê o bloco número 5. E depois, se repararem, a seguir ao bloco número 5, não vem mais nenhum bloco, ok? Portanto, esta ideia do File Allocation Table é muito parecido com uma lista ligada, mas em vez de termos os ponteiros nos próprios fecheiros, temos uma tabela que tem a localização dos seguintes de cada um dos fecheiros. Pronto. Mais coisas. Existe, obviamente, tem que existir assim à semelhança dos outros dos métodos dos outros sistemas de fecheiros e dos métodos de indexação que nós falamos anteriormente, tem que haver também uma tabela que diz em que sítio é que começa cada um dos fecheiros, ok? Portanto, nós podemos ter, por exemplo, o fecheiro chamado full, ok? Que começa no bloco número 1 nós também sabemos que o bloco número 1 não tem next, portanto, saberemos eventualmente que este fecheiro é constituído por apenas um bloco. Depois poderemos ter o fecheiro file.txt, que foi o fecheiro que falamos aqui neste exemplo, em que a única informação que temos é que começa, por exemplo, no bloco número 2 e a partir da tabela nós conseguimos deduzir todos os outros blocos e navegar, vá lá, por esses blocos. Ok, portanto, um pequeno exemplo de um sistema de fecheiros prático. Ok, portanto, em termos de sumário, nós falamos que os discos rígidos ainda são o tipo de armazenamento secundário mais utilizado. Falamos também que os fecheiros são tipos abstratos de dados, ok? Portanto, os fecheiros, ao ponto de vista do utilizador, aparentam ser uma única coisa só, por exemplo, um fecheiro file.txt, mas à medida que nós vamos andando, vá lá, nas camadas, nós ficamos a saber que os fecheiros são constituídos por blocos. Depois, eventualmente, haverá camadas que serão responsáveis por colocar esses blocos
de certa forma ou espalhada ou organizada nos vários dispositivos, ok? Portanto, sabemos que inicialmente temos um fecheiro, o fecheiro eventualmente é constituído por exemplo, 4 blocos, que aparentemente estão de seguida, mas afinal esses blocos não estão de seguida, podem estar espalhados, em que nós temos que ter as referências para os próximos blocos e, por fim, esses blocos poderão estar escritos nos vários dispositivos de armazenamento, em discos, em pastas, em pistas, em tracks, por aí fora, ok? Portanto, ao fim e ao cabo, isto é aquilo que nós temos para falar sobre os sistemas de fecheiros.